Mas como eu ia dizendo sobre Ricardo e Tainá, para que você entenda, põe o sogro aqui, por favor. O sogro é Edmilson, a outra foto, para que todos possam entender. Esse é Edmilson, esse é o pai. Por incrível que pareça, eu também, quando me disseram que esse era o pai, eu não queria acreditar, porque o pai, quer ver, põe o casal. O pai tem a cara melhor do que a do genro, mas vamos lá. O que acontece? Corta aqui para mim, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa. Tainá se apaixona por Ricardo, que é esse que está aqui. O tempo vai passando, mas logo no início, o pai da moça disse o seguinte: Tainá, minha filha, esse homem não vai ser bom para você. Tainá não deu a menor atenção ao pai. Isso é bobagem, pai. O tempo vai passando e Tainá vai engolindo o que ela deveria ter colocado para fora no mesmo momento. Depois que ela apanhou pela primeira vez de Ricardo, ela deveria ter denunciado e contado para o pai. Ela ficou quieta. Um dia o pai a chama, e aí o casamento já tem lá 6, 7 anos, o pai a chama e diz: minha filha, tá tudo bem? Ela está tudo ótimo, pai. Era uma mentira. Ela volta para casa tempos depois. Ele aprende no quarto por 3 dias. Ele já tem, a essa altura, 2 filhos. Ele aprende no quarto por 3 dias e começa uma sessão interminável de tortura. Tainá explode. Consegue fugir, pede ajuda, liga para o pai a recebe e recebe também os crianças. E o pai não ficou cobrando dela o passado. Só que havia no meio do caminho este homem, o marido Ricardo. Há um encontro na justiça e fica acertado finalmente que Ricardo vai poder visitar os 2 filhos que tem com Tainá. Ele não vai buscar as crianças. Quem vai é uma irmã dele. Naquele dia, ele tinha visitado as crianças, a irmã levou, ficou com ele e a irmã volta para entregar as crianças à mãe e ao padrasto, e ao sogro. O que acontece? Ela vai entregar as crianças, lá estão Tainá e Edmilson na casa. Acontece uma coisa. A irmã de Ricardo vem caminhando e logo atrás vêm 2 homens. Os 2 homens vêm, ela entrega as crianças e sai. Os 2 homens já tinham uma decisão tomada. Eles vão matar Edmilson, o sogro de Ricardo, porque Ricardo tem certeza que o sogro é o culpado da separação e não ele que espanca a esposa. Resumo: os homens vão, atiram, matam Edmilson e fogem. Àquela altura, a irmã de Ricardo também tinha fugido. A família, enquanto a polícia agora investiga, a família de Tainá tem uma certeza: Ricardo ex é o culpado de tudo. Põe no Cidade. Uma dor que não tem tamanho. A filha chora ao lembrar do pai. Ele era uma pessoa maravilhosa, trabalhadora. Só queria saber de cuidar da família dele. E agora me ajudar a criar os netos dele, que ele tanto amava. Que ele chamava até de pai. O pai era o seu herói? Com certeza, ele morreu por mim. Edmilson, de 40 anos, foi assassinado na porta de casa, na zona leste de São Paulo. A filha acredita que o responsável pela morte
foi Ricardo, de 25 anos, ex-marido dela. O crime aconteceu quando Elaine, a irmã de Ricardo, foi devolver as crianças para Tainá, que depois da separação foi morar na casa do pai. No dia do crime, a Elaine, que é a irmã do Ricardo, deixou o carro estacionado naquela rua. Estava descendo com os 2 meninos para devolver para Tainá, já que eles haviam passado o final de semana com o Ricardo e a família dele. Ela fazia exatamente este trajeto, quando a mãe da Tainá, pela janela, viu que outros 2 homens também desciam a rua ao lado dela. Mas ao chegar aqui no portão, Elaine chamou o Edmilson e os outros 2 rapazes continuaram a caminhada. Ela chegou a chamar por 2 vezes o pai de Tainá. Ele veio aqui no portão e atendeu. Os 2 netos entraram, ficaram ao lado dele. A Elaine chegou a pedir desculpas porque havia demorado para trazer as crianças. Ele disse que não tinha problema. Foi só ele dizer isso que os outros 2 homens que haviam descido a rua voltaram. Aqui no portão, dispararam várias vezes contra a vítima. Logo depois, eles fugiram, subiram a rua. Elaine também foi embora. O seu Edmilson foi socorrido por populares, levado ao hospital, mas lá não resistiu. Tainá não tem dúvidas de que o pai caiu numa emboscada. Eles não vieram para fazer uma maldade com as crianças, eles vieram para matar o meu pai, porque foi de perto. Quando eu cheguei aqui, meu filho estava nos pés do meu pai. Segundo ela, Ricardo achava que Edmilson era o responsável pela separação. Acho que na opinião dele, ele acha que não foi eu que fui atrás, foi o meu pai. Que o meu pai impedia a gente de ficar junto. Tainá e Ricardo ficaram juntos por 8 anos e tiveram 2 filhos, de 3 e 5 anos. Eles estão separados há 4 meses. A jovem ficou com as crianças e Ricardo ganhou na justiça o direito de ficar com os filhos aos finais de semana. Tainá e Ricardo se conheceram ainda na escola. Ela com 13 e ele 17. De acordo com Tainá, foi amor à primeira vista. E não demorou muito e a jovem engravidou. Por isso, ela saiu de casa e foi morar com o namorado. Os pais, de início, não aceitavam. Isso porque Tainá era muito jovem. Mesmo assim, ela foi morar com Ricardo. No início, de acordo com ela, o relacionamento dos 2 era muito bom. Ele sempre a tratou bem. Só que depois de 4 anos, as agressões começaram. Para Ricardo, tudo era motivo para a briga. Um corte de cabelo, se Tainá queria trabalhar, até mesmo para ela sair de casa. A jovem, por algum tempo, escondeu dos pais que era agredida por Ricardo e nunca procurou a polícia porque tinha medo de ser morta. Ela chegou a sair de casa por algumas vezes, mas bastava receber uma ligação que ela voltava para Ricardo. Eu cheguei a me separar, assim, mais coisa de dias. Aí ele vinha atrás de mim e eu, besta, acreditava na história que ia mudar, acabava voltando. A última briga do casal foi o motivo para que Tainá pedisse o divórcio. Ela conta que foi trancada por Ricardo em casa com as crianças e apanhou por 3 dias. Me torturou, aí a minha cunhada conseguiu distrair ele e eu corri pro meio da rua. Aí você decidiu então sair de casa, você veio para casa do seu pai. Ricardo chegou a ameaçar os próprios filhos. Ele queria fazer alguma coisa comigo. Aí ele ameaçou as crianças, falou que ia matar porque era sangue do meu sangue. Falou isso pra você? Falou. Depois disso, Tainá decidiu pôr um fim no relacionamento. Foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência por ameaça e agressão e pediu uma medida protetiva para que Ricardo não se aproximasse mais dela. A jovem voltou a morar na casa dos pais e foi muito bem recebida, principalmente por seu Edmilson. Tainá queria voltar a trabalhar e realizar o sonho de se tornar uma advogada. O pai sempre a apoiou em tudo, principalmente na questão do divórcio. Isso porque Ricardo não compareceu na primeira audiência e seu Edmilson ficou responsável por entregar a intimação para o ex-genro. Eles achavam que tudo estava resolvido, que Ricardo não faria mais ameaças. O que ninguém sabia é que o pior ainda estava por vir. Eu ficava com medo, sei lá, assustada pelos meus filhos, pela minha família. Depois de ver a situação que a filha ficou na última briga, Edmilson fez questão de abrigá-la em casa e não queria que Tainá se encontrasse mais com Ricardo.
mas por várias vezes ele ligava, tentava reatar o relacionamento. Para Tainá e a família, não há dúvidas de que Ricardo tem sim envolvimento com a morte de seu Edmilson. Isso porque 2 dias antes do crime, quando a ex-cunhada veio buscar as crianças, a Tainá tentou entregar para ela a intimação. Só que ela disse que não iria mais se envolver no relacionamento dos dois e pediu para que a jovem entregasse para outra pessoa. Outro ponto que intriga a família é que Elaine, quando buscava as crianças, costumava deixar o carro estacionado em frente à casa. Naquele dia, ela estacionou nesta avenida e depois dos disparos, fugiu na mesma direção que os criminosos. Como estava escuro no dia do crime, a mãe de Tainá não conseguiu ver o rosto dos criminosos. A polícia irá ouvir nos próximos dias o depoimento de Ricardo e de Elaine. Tainá não sabe onde irá encontrar forças para seguir a vida. Eu tô arrasada. Perdi meu pai. Agora tem que cuidar da minha irmã, da minha mãe, dos meus filhos. Tô sozinha agora. Só ele que eu tinha. E sente medo de que algo possa acontecer com ela. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Dói muito? Muito. É uma dor que ninguém merece sofrer. Ninguém. Pois bem, ela não conta para o pai tudo o que está sofrendo. 8 anos se passam até que ela conta. Mas aí são 8 anos do mais profundo sentimento de dor e de dor física também. É uma dor na alma e uma dor no físico, né? Apanhava, ficava subjugada, não podia contar porque ele ameaçava de morte. E agora a polícia investiga um crime e procura saber se foi um crime que tem um mandante. E é exatamente sobre isso que a nossa Fabíola Rabo de Arraia vai nos contar. Diga lá, Fabíola, boa tarde, meu amor. Boa tarde, Marcelo. É isso mesmo. Para a polícia, o Ricardo é o principal suspeito de ter sido o mandante do crime. Então, os investigadores, nesse momento, estão buscando câmeras de segurança para tentar identificar os 2 homens que foram contratados para executar o crime. A Tainá já mudou de casa, até por conta do medo, porque, segundo a família, as ameaças continuam. Então, nesse momento, a polícia já chamou o Ricardo para prestar depoimento e a Elaine, a irmã dele, a cunhada que estava junto com os criminosos, desde o dia do crime sumiu e a polícia está tentando encontrá-la. Marcelo.